Quinta-feira, Cruzeiro e Bahia. Gabigol, Caio Jorge ou os dois juntos? Ou nenhum dos dois? Cara, o Caio Jorge fez então sua melhor partida, todos nós concordamos, como centroavante, né? Ele entrou contra o Mushuki Rune, eu elogiei aqui, né, um dos poucos elogiados naquela partida, porque em poucos minutos ele fez mais que o Wanderson em duas boas jogadas dentro da área, inclusive dando uma assistência para o Lautaro, que acabou mais uma vez, né, dominando a canela dentro da área. Contra o Bahia, eu vejo assim, muito dificilmente o Gabigol não ser o titular dessa equipe. E automaticamente o Caio Jorge, se caso ele for escolhido para ser titular, seria ali para fazer uma função diferente do que ele fez contra o São Paulo. Eu iria ainda de Gabigol, né? Para esse jogo contra o Bahia. Eu acho que dentro dessa escalação, atrelado ao Lucas Silva no meio de campo, Fagner, enfim, eu não vejo Matheus Pereira, Caio Jorge, Gabigol e Dudu, ainda que contra o Bahia jogando dentro de casa. Eu acho que o Cruzeiro, defensivamente equilibrado, teria que ter Matheus Pereira, Dudu e somente o Gabigol ali, mas o Caio Jorge ganha aí pelo menos uma confiança para caso venha ganhar mais minutagem e pode ganhar sequência em outros jogos, não necessariamente já esse contra o Bahia na quinta-feira, desde a titularidade. É um bom questionamento, né, essa questão de Caio Jorge ou Gabigol na quinta-feira, porque o Caio, como o Patrick mencionou, fez a melhor partida dele com gol, né? A última vez que ele tinha feito gol foi na decisão contra o Racing em 2024 da Copa Sul-Americana. Eu imagino, sim, que o Gabriel Barbosa vai começar e acho que talvez seja a melhor opção. Mas é interessante ver o Caio com esse nível de atuação, né? E aí, como referência dentro do que o Jardim pensa, eu acho que ele vai aparecer por mais vezes, né? Tá muito claro que quando o Gabriel Barbosa for jogar, vai ser mais um cenário de dupla de ataque aí, talvez não seja tão interessante para o Caio Jorge começar nesse cenário, né? Como foi, por exemplo, contra o Mirassol, que ele se dispôs muito, se entregou bastante, mas por poucas vezes conseguiu jogar mais infiltrado na área, né? E o Caio é um cara que tem, assim, muito senso de posicionamento, tem até um oportunismo, acho que o gol dele reúne isso ontem, né? Mas fica aí a boa dúvida pro Leonardo Jardim de quem ele vai optar por começar o jogo contra o Bahia, mas imagino que o Gabriel Barbosa esteja um pouco à frente. É até interessante você ter comentado sobre o jogo do Mirassol, porque eu ia falar isso. Eu acho que o Caio Jorge fez um bom jogo sem bola contra o Mirassol. Só que quando a gente fala que o atacante fez um bom jogo sem bola e não tem gol, né, não tem assistência, às vezes fica parecendo que a gente está inventando, né? Mas de fato foi assim. E o jogo sem bola é muito importante, né, também. Mas realmente o que vai destacar um atacante, um centroavante, são os gols. E o próprio Jardim fala na coletiva, né? Aí cabe a cada um concordar ou não, mas é a leitura do treinador, que ele enxerga o Gabi mais como um segundo atacante. Então, nesse sentido, não seria problema os dois jogando juntos, como uma dupla de ataque, por assim dizer, né? E no jogo de ontem foi o Matheus Pereira e o Caio Jorge mais à frente, né? Então, nessa ideia dos dois homens mais à frente nesse esquema tático. Não vejo problema de ser o Caio Jorge e o Gabi, mas aí você começa a mexer nas peças e aí é um dominó, né? Então, de repente, aquilo que encaixou em termos de ser um meio-campo mais compacto, de uma marcação que fez mais sentido, pode ser que se você comece a mexer demais, isso não encaixe. Tem que testar, tem que ter sequência para entender, assim. Mas não seria uma grande novidade. Caio Jorge e Gabigol jogando juntos. Já jogaram assim com o Leonardo Jardim. Vamos esperar para ver, não vou ficar escalando o time para ele não, porque ele ganha muito bem para isso. Mas não me surpreenderia ver os dois juntos, não, até pela fala do Caio Jorge, que é um cara muito voluntarioso, né? Que quer jogar independente de qual setor do campo ele está disposto, né? E falou que quer sequência, né? E eu acho que é natural, todo jogador quer jogar. O gol dá confiança, então vamos ver. Eu acho que é mais uma peça. Nesse momento, né, gente, a gente vai com esse elenco. Então é mais uma peça que precisa dar sequência, que precisa ter confiança para entregar para o Cruzeiro, que é o que a gente precisa, né? De um ataque que seja mais contundente, que realmente consiga punir o adversário quando cria as chances, até porque defensivamente a gente ainda tem tomado muitos gols, né? E precisa diminuir esse ímpeto dos adversários.